aqui mais um podcast da SP Negócios. Estamos ao vivo, direto do Criptorama, entrevistando dois ilustres convidados. Vou pedir para eles se apresentarem rapidamente, mas estamos falando com o Guto Antunes, do Banco Itaú, e o nosso todo querido, famoso Fábio Araújo, presidente do Drex, né, e grande evangelista da economia tokenizada aqui nos últimos 200 anos. Boa tarde. Fábio, começando por você, só fala um pouquinho da sua história de nerd. Você, apesar de ser funcionário do Banco Central, é um nerd não enrustido e assumido. Bem, meu nome é Fábio Araújo, eu sou servidor do banco desde 1998, eu sou engenheiro de telecomunicações. Eu entrei no banco lá naquela época que o câmbio estava quebrando, e aí a gente entrou em metas para inflação. Eu tinha acabado de fazer o mestrado em sistemas dinâmicos, eu fui programar o primeiro modelo de projeção de inflação que foi usado no Copom. Escrevi a parte de modelagem de cenários com o pessoal lá, e aprendi muito com política monetária, mas nunca perdi esse meu lado de engenheiro. E aí, depois de bastante tempo já conhecendo bem o Banco Central, eu pedi para o presidente, que eu era chefe da assessoria econômica dele, pedi para ir para a área de inovação. Fiquei um tempo trabalhando num projeto de processamento de linguagem natural, e 6 meses depois ele me chamou e falou: olha, eu preciso de um economista que tem um quê para inovação, que entende de moeda, para tocar esse negócio da moeda digital, porque o pessoal olha e fala: isso aqui é só pagamento. Eu não acho que é só isso, acho que tem mais coisa. Eu acho que você pode ajudar a gente. Eu vim parar aqui no Drex. Isso aí. Você, piada interna nossa, né? Não é o cara que saiu de cripto e foi para AI, é o cara que saiu de AI e foi para cripto. Guto, além de ser super atleta, pai, gente boa e um cara muito legal, o que você está fazendo com o Digital Assets no maior banco da América Latina? Bora, obrigado, Courtney, pelo convite. Um prazer, Fábio. A gente está aqui novamente conversando sobre o que a gente mais gosta, né? De mercado digital, cripto, como disruptar, né? Legados que estão há anos aí no nosso mundo. Eu vou falar um pouco como eu comecei e como eu cheguei na Digital Assets, tá? Eu sou oriundo do mercado tradicional mesmo, tesouraria, mesa de banco. Eu sempre olhei tudo aquilo que estava acontecendo com uma ótica de curiosidade, porque eu peguei o tempo das planilhas, em que tudo era planilha, papel, você trocava, não sabia quando o papel chegava, tinha que carregar, né? Você carregava título público na mão para levar para o back-office naquela época, né? Era físico. E tudo aquilo me deixava maluco, porque eu já vinha de uma geração que começava a se digitalizar, né? Por volta de 2013, 14, eu comecei a olhar um pouquinho mais para o novo hábito digital tendo filhos, né? Eu comecei a ver a swiping generation, né? A geração passa o dedo na telinha, né? E eu tenho 2 filhos, e eles não assistiam mais televisão. Eles tentavam passar o dedinho na televisão para mudar de tela. E aí eu vi que ali já tinha uma mudança de hábito grande, né? Até que eu me apaixonei por um novo mercado de cripto. Quando eu comecei a olhar lá, 14, ainda na B3, eu olhava um pouco aquilo, você falou de Bitcoin, eu falei: Bitcoin, o que é isso? Qual o lastro, né? Onde se registra? E aí falaram: não se registra, é descentralizado. Eu quase pirei naquela época, mas fiquei curioso. Durante 16 e 20 eu comecei a ver cair de mão, pé, etc. no mundo cripto. Primeiro Crypto Native, passei por 2 das principais exchanges, até que o Itaú me fez um certo dia uma ligação e falou: pô, a gente quer te trazer de volta aqui para o mundo bancário. Eu falei: esquece, eu estou no mundo digital. Ele falou: pois é, mas a gente vai olhar um projeto que vai te interessar, que é uma primeira moeda digital de Banco Central. Eu falei: opa, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. Que já era ali as primeiras conversas do Lift Challenge, do Drex, do Real Digital, né, Fábio, que a gente olhava. E aí eu vim para Digital Assets para tocar basicamente 4 projetos aqui que a gente considera como core na nossa infraestrutura. O Drex, que é o primeiro aqui, a custódia de ativos digitais, que a gente entende que o nosso cliente olha para um banco tradicional com esta segurança de poder entrar no mundo digital tendo o seu ativo digital com uma guarda segura. O terceiro, que é a tokenização, que se interconecta diretamente aqui com o Drex quando a gente fala em digitalização. E o último, mas não menos importante, cripto, né? O Itaú foi o primeiro grande banco a entrar aqui na criptoeconomia, e nós fizemos isso por um pedido do nosso cliente,
que já se digitalizava e pedia para ter o produto na prateleira do Banco Itaú. E foi aí que a gente entrou, criou uma equipe lá de 70 pessoas, são 70 apaixonados pelo que a gente faz e tem muito mais por vir aí de agora em diante. Excelente, excelente. Fábio, a gente sempre brinca, né? Nós estamos aqui mais no mercado, no dia a dia, de que o Drex é um projeto metamorfo. Né? Assim, pouca gente sabe, ele começou em 2018 lá no DIFT, nasceu oficialmente há 2 anos atrás, parece que tem 200 já. E quando a gente estava no Blockchain Rio, eu ouvi você falar uma frase que eu até vou te perguntar, eu achei bastante interessante. Deixou de ser apenas a plataforma de CBDC para ser uma rede de settlement para ativos digitais como um todo. E agora com a fase 2, 2.1 e 2.2, a gente está vendo mais ainda esse posicionamento. Eu sou deslavadamente o maior puxa-saco do Banco Central que eu conheço, que não é funcionário, é um caso raro, mas a gente está vendo essa evolução para aquilo lá fora que a gente chama de estrutura de mercado financeiro pública. Né? Você pode explicar um pouco para quem está nos ouvindo o que é o Drex hoje? Ele deixou de ser só a questão de CBDC, então tem CBDC, tem essa rede de settlement, está colocando dentro dele testes de pilotos de ativos tokenizados. Se a gente pudesse explicar em uma frase o que é o projeto atual do Drex, o que seria? Vamos ver se eu consigo uma frase só para... Pode ser uma frase de 200 palavras, né? Uma frase longa. É uma plataforma para ativos digitais. É isso. E agora o problema é o que dá para fazer com isso. Dá para fazer muita coisa. É uma flexibilização no mercado financeiro muito grande e uma disrupção que troca a forma de pensar em vários projetos que a gente está fazendo. Assim, em cada um dos pontos que a gente está criando, a gente tem a oportunidade de se questionar e se ver se aquela é a melhor forma, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente. Então, às vezes a gente está analisando um fluxo de negócio que a ideia é ter a plataforma, a gente tem trabalhado junto com o mercado para ver quais são os fluxos de negócio que a gente consegue encaixar bem nessa plataforma. Você faz uma pergunta, mas por que faz assim? A pessoa, que a gente faz assim, mas precisa fazer assim nessa tecnologia? Não precisa não, e se não fizer a gente ganha essa possibilidade, aquela outra possibilidade. Então você abre o horizonte, né? Então, dizer que é uma plataforma de ativos digitais, para a maioria das pessoas pode não parecer muita coisa, mas para quem conhece a tecnologia e sabe da complexidade que o mercado financeiro tem e como que você pode dividir essa complexidade em pedaços e descentralizar esses serviços, você abre um horizonte que é completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, às vezes o pessoal de cripto olha para o Banco Central e fala, poxa, mas vocês estão centralizando de novo? Não, a gente não está centralizando, a gente está tentando usar a tecnologia mais centralizada que tem para que a gente possa trazer novos participantes para o mercado, para cada um poder se especializar no que sabe fazer melhor e a gente ter o melhor serviço possível. Excelente. Guto, estando hoje, novamente, né, não só maior, mas eu uso um outro adjetivo que eu gosto muito, talvez no mais agressivo tecnologicamente falando, no banco do país, e eu sou um pouquinho mais idoso, eu lembro da época do Carman, da Itautec, do Coco, né, o Carman afinado, que Deus o tenha, o criador do SPB, então sempre teve essa primazia em correr atrás de algumas tecnologias muito à frente. Eu lembro de uma história muito engraçada que está no livro do Olavo Setúbal, que foi a decisão de ter tecnologia centralizada nos anos 80. Então eu falei, olha, eu não sei quando, mas em algum momento a gente vai ter tecnologia suficiente para poder mandar tudo aqui para São Paulo. Hoje em cripto parece que é a mesma coisa. Eu lembro, para mim, uma das marcas de mercado foi quando eu vi aqui em São Paulo relógios na Faria Lima e da Berrini dizendo compre Bitcoin, e era uma propaganda clara do Itaú, né, que é uma das marcas mais valiosas que a gente tem. Você vê alguma vantagem em ter toda essa primazia ou alguma desvantagem para projetos de uma ruptura tão grande como seria essa da tokenização? Já faz parte do DNA do Itaú pensar sempre à frente, né? A gente lançou a nossa campanha de 100 anos feito de futuro, e isso é uma prática diária, não só na Digital Assets, como em todas as estruturas do banco, como a gente entende o tamanho que o cliente quer que o banco fique.
E quando a gente faz pesquisas perguntando sobre o processo de digitalização, aonde que nosso cliente quer que o banco esteja, a gente já consegue checar esse hábito digital que a gente vem conversando aqui há algum tempo, e principalmente ligado ao mundo cripto, né? Já fazem pelo menos 2, 3 anos que a gente escuta recorrentemente: eu quero comprar cripto no Itaú de forma segura e confiável. É por isso que nós criamos a nossa plataforma, que vende hoje Bitcoin e Ether através do aplicativo Ion, como investimento, né? E nós tomamos muito cuidado com o que o Fábio falou aqui, que é a questão de não tentar enquadrar um círculo num retângulo aqui, né? De começar a migrar a tecnologia também, né? A percepção do que a gente faz lá dentro para esse novo mundo digital. Por isso que o Drex é tão importante como esse ponto de partida, né, de legado bancário, legado do mercado, do sistema de mercado financeiro, porque a gente está começando a ter provocações e discussões sobre por que a gente faz aquilo daquela forma e há tanto tempo, né? Isso não se perguntava. A resposta era exatamente o que o Fábio falou: porque funciona. E a pergunta que eu colocava lá dentro é: mas é o que o cliente quer? Né? E aí a gente olha essa nova geração. Essa nova geração, ela já vem com o hábito digital embedded nela, né? Ela já faz hoje, a pandemia acelerou muito isso, a gente já teve diversas discussões, mas hoje é a principalidade de se decidir em 3 cliques como que eu consumo da melhor forma possível o produto bancário que eu tenho e que eu quero, né? Senão se perde, né? A gente tem uma geração que é muito dispersa, ela analisa um pouco menos, ela busca educação, apesar de ter N fontes aí com influenciadores, etc. Então a gente precisa investir em educação também dessa nova geração e dar essa fluidez que o Drex traz com escopo maior, né? A gente está falando de cripto aqui, que é uma porta de entrada. Mas como que a gente adapta todos os produtos do banco, todo esse legado, para ter essa eficiência que o mundo cripto traz? O Drex, ele entra como uma luva nessa ótica que a gente está investindo nos próximos anos. Excelente. E uma pergunta para os dois, né? Independente da ordem, assim, hoje a gente está construindo quase que página em branco. Então, o mundo cripto está aí, o mundo bancário está aí, o mundo que vai ser a soma ou a multiplicação dos dois, a gente não sabe. E uma coisa que, novamente, independente do meu puxa-saquismo, eu parabenizo o Bacen, é a forma aberta. Acho que é muito surpreendente, eu converso muito isso com o Fábio, assim, a gente talvez não esperasse o afã que foi do mercado. Já na primeira fase, eu lembro que tiveram 80 submissões, estava brincando com o Fábio aqui antes de vir para cá, falou: olha, só eu já avaliei 18 submissões para a fase 2.2, né? Então deve ter também uma porrada de gente submetendo para isso, porque agora vão ser novos participantes. Como é que vocês veem esse processo comparado, por exemplo, com os processos de fora? Eu comparo muito com a CBDC só da Europa, que é um projeto de 6 anos, não sei quantos bilhões de euros, e que ele não consegue nem ainda startar. O pessoal ainda está avaliando como fazer o começo do projeto. Como é que vocês veem esse processo acontecendo aqui? Posso inverter a lógica aqui, Fábio? Eu vou falar da cria para o criador aqui, né? A gente vê esse projeto, conforme a gente foi falando, como esse ponto inicial, que fez os participantes se juntarem para entenderem qual seria o melhor ambiente. Isso foi muito bacana, essa democratização do conhecimento que o Banco Central possibilitou a diversos participantes de mercado. Ao banco tradicional que está migrando para essa digitalização, a fintech que já nasce nativa dentro dessas tecnologias que a gente vem buscando, e também novos participantes que vão entrando aí ao longo do caminho. No Itaú a gente fala todo dia o quanto a gente aprende dentro desse processo que a gente tem tido do Drex. Todo dia é um aprendizado que a gente vai usar para o legado do Itaú, né? Então é sob essa ótica que eu vejo uma diferenciação entre o que a gente faz aqui e os outros projetos que tem em nível de mundial. Eles têm uma significância muito grande, um ponto de partida que às vezes soa inócuo, né? Por que a gente vai fazer? Qual problema nós resolvemos com isso? Aqui está muito claro qual problema a gente quer resolver e quais casos de uso a gente tem para atacar para resolver uma dor final que é do cliente. Então é muito positivo o que a gente tem feito aqui até hoje e a gente vê com bons olhos nos próximos 2 anos aí com a evolução das fases que a gente tem aqui junto ao time do Fábio. Da perspectiva do Banco Central, esse ponto, essa pergunta que o Guto fez, para que a gente vai fazer isso? Esse é um ponto muito importante e a maioria dos bancos centrais
tem usado uma estratégia convencional para tentar responder essa pergunta. Então, quando o Pix apareceu para o público, o Banco Central já estava quase 10 anos falando de Pix internamente, tentando ver qual seria a melhor forma de fornecer esse serviço para a população. Nas tecnologias mais modernas, a gente está vendo que cada vez é mais acelerada a utilização dessas tecnologias. Então, quando a gente terminou o Pix, estava no meio do Open Finance, e aí apareceu essa nova tecnologia de ativos digitais. E a gente fez uma avaliação do ponto de vista do mercado financeiro brasileiro. A gente viu, olha, para pagamento isso aqui não precisa, mas tem muito mais aqui. Só que esse muito mais não cabe ao Banco Central fazer. A gente vai ficar aqui pensando em Brasília, pensando, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, como é que o mercado vai querer fazer isso, como é que o mercado vai querer fazer aquilo. A gente poderia ficar 5 anos internamente discutindo e depois chamar o mercado para conversar. Só que a gente achou que, dada a velocidade com que as coisas caminham hoje, isso seria perda de tempo. A gente, olha, essa é uma visão de plataforma. Essa plataforma ela pode servir para muitas coisas. Então vamos chamar o mercado e vamos conversar, vamos experimentar, vamos testar, vamos trazer essa tecnologia e trazer a experiência do mercado para que a gente possa construir essa ponte, né? A gente sabe que tem um mundo novo lá na frente e a gente sabe onde a gente está para começar a caminhada. E a gente tinha que trazer os parceiros dessa caminhada, as fintechs, os bancos, as startups, os provedores de tecnologia, para a gente desenhar o melhor caminho para chegar lá nesse futuro que a gente acha que é factível e que pode trazer muito benefício para a população. Excelente. Eu sempre observo o seguinte, comparando com os projetos mundiais que eu acompanho, aqui no Drex a gente tem um envolvimento de partes muito difusas, né, e que tinha que congruir. Então, a gente tem o apoio da FEBRABAN, através do Acordo de Cooperação Tecnológica. Os meus amigos dos bancos me matam de inveja, porque eles têm um e-mail do Banco Central. Nós temos a sociedade civil, então tem vários eventos que aconteceram no Drex. Dia 27 agora tem mais um, e que além de acontecer fisicamente para muitas pessoas fica gravado. A gente tem, obviamente, o que a gente está chamando de puxadinhos laterais do Drex, né? O Drex as a Service, os consórcios que entra um e tem 200. E o mais interessante é que a gente teve durante esses 2 anos um hype de notícias, e a coisa fashion do mundo cripto foi o Drex. O projeto mais interessante, não tinha NFT, não tinha nada, até a própria notícia do ETF do Bitcoin ficou meio ofuscada em relação às coisas que a gente está tocando aqui. E esse segundo semestre desse ano, mais ainda por causa da fase 2, das 2 fases seguintes e mais do LIFT, que está andando por aqui. Então, desde, eu acho que da formação da SPB em 2002, eu não vejo o mercado inteiro trabalhando conjuntamente numa nova infraestrutura. Uma única palavra final, assim, que vocês pudessem dar. Se a gente tivesse finito Drex, finito Pix, né, rodando o Open Finance, o que vocês veriam de próxima fase que fosse um trabalho tão colaborativo da indústria, principalmente voltado ao mercado internacional? No mercado internacional nós temos desafios enormes, né, porque a gente está trabalhando junto. Esse ano a gente está na presidência do G20, então a gente acionou o BAS, acionou o CPMI, FSB, o FMI, outros bancos centrais para debater o tema, e a gente tem uma perspectiva muito grande de usar essa tecnologia para facilitar os acessos dos países pobres e das economias emergentes ao mercado financeiro global. Eu vejo que a gente tem um desafio importante para enfrentar nesses próximos anos na seara internacional, que é a gente usa essa tecnologia para fazer o que a gente está confortável, e aí a gente continua com os mesmos problemas que a gente tem hoje, ou a gente sai um pouco da zona de conforto, busca garantir a segurança das transações, a integridade das transações e abre o que essa tecnologia tem para trazer. Então,
quando você coloca isso na seara internacional, as coisas ficam muito mais complexas. Tem países que estão numa posição privilegiada, ele fala, por que eu vou mudar a regra do jogo, sendo que eu estou jogando bem aqui? Mas, por outro lado, para que você vai usar a tecnologia para resolver um problema que já está resolvido? Porque para quem está bem posicionado, os problemas já estão resolvidos. Então, a gente tem uma oportunidade de realmente incorporar vários países, incorporar internacionalmente pessoas que hoje não conseguem participar do mercado financeiro, nem do mercado de pagamentos elas conseguem participar. A gente tem a possibilidade de usar essa tecnologia para levar isso de forma segura para as populações. E essa tensão ela vai ser resolvida nesses próximos anos. Sendo que está um dos bancos mais internacionais? Não, o Fábio foi bem pontual aqui, né? Os desafios regulatórios de você evoluir um projeto de CBDC, fazer pagamento transfronteiriço, são enormes, né? O real não é uma moeda conversível, então não é um problema de tecnologia aqui, né? A tecnologia pode tudo, mas convém e dá para ser feito? É um desafio muito grande. Você tem N jurisdições para se discutir, você tem essa própria questão da conversibilidade, né? Que pool de liquidez que a gente conseguiria para fazer essa conversão em tesouraria, é o que a gente fala aqui do on-chain, off-chain. Você consegue transferir para lá, mas será que você consegue liquidar? Será que a regulação permite? Então esse é um grande desafio que a gente tem mais para frente. Eu vejo aqui, como o Fábio citou, um desafio local gigante que a gente já tem aqui em Brasil, né? A gente tem um caminho com desafio e oportunidade únicos dentro de transformar o legado do sistema financeiro, né? do mercado financeiro, em algo muito mais eficiente, que reflete a experiência do cliente, estrutura de custos dos bancos, tudo isso ajuda nesse caminho, né? E lembrando aqui que isso só vai beneficiar quem usa hoje. Os bancos, quem usa o sistema financeiro, né? A gente escutou muito lá atrás que a descentralização ia tirar os bancos intermediários. A gente não se fala mais isso, em descentralização pura. A gente tem que se falar em finanças híbridas aqui, porque as coisas que existem hoje, elas existem por um motivo, né? O que a gente consegue pegar dessa infraestrutura atual e interconectar com a infraestrutura do Drex, que traz inúmeros benefícios de liquidação através de Delivery Fast Payments, né? O que a gente fala no mundo cripto de liquidações atômicas. Tem muita coisa bacana para fazer aqui ainda e para transformar internamente. Então, passo a passo, acho que primeiro olhar para dentro aqui, a gente tem um sistema financeiro super desenvolvido no Brasil em relação a outros países, e o Drex entrando aí nessa fase, como o Pix foi ali em 19 e 20, interconectando aí o Drex para ser essa infraestrutura do que a gente diz aqui de atacado e uma linha do varejo que não é atendida ali ainda hoje. É maravilhoso a gente poder estar falando e avançando nisso agora, dentro da segunda fase. Eu falo muito de internacionalização por dois motivos, né? Um é acesso a moeda forte, trazer moeda para rodar aqui dentro do ecossistema, e outra coisa é acesso a ventures e fundos lá de fora dentro das nossas estruturas de capitais aqui, que é mais ligado ao mercado de capital. Mas o motivo maior é mais romântico, né? A gente vê, quando a gente compara a estrutura brasileira de gestão e operação do sistema financeiro, uma certa inveja lá de fora. Então, eu trabalho na companhia internacional. Quando você fala muito com os americanos, que ainda tem aquela coisa, pasmem, de botar cheque no correio. Hoje mesmo eu vi um amigo meu dizendo, olha, recebi aqui um cheque do governo de Miami que pagou um negócio do carro. Eu falei assim, nossa, o cara recebeu uma carta com um cheque, né, como na antiga Babilônia, um papiro impresso, e a gente tem do outro lado aqui o PRIX. Você fala, poxa, a gente podia ensinar alguma coisa do que o pessoal fala lá fora, né? Só colocando isso, eu trabalhei nos Estados Unidos por 4 anos e o meu primeiro pagamento eu nunca me esqueço, que não entrava na minha conta, e eu liguei para a empresa e falei, não está entrando, aconteceu alguma coisa? Você já checou a sua caixa de correio? Eu falei, peraí, caixa de correio física? Deve ter chegado o cheque para você pro correio. Quando eu abri o cheque estava lá, eu não acreditei nisso. Então, para você ver o nível que a gente tem hoje de digitalização dentro da nossa infraestrutura bancária.
digitalização, supervisão, gestão, né? Os bancos múltiplos aprenderam muito a gerir uma tesouraria super complexa. Eu estava comentando hoje de manhã com alguém o caso de um banco que quebrou nos Estados Unidos no ano passado porque não sabia fazer asset lab, não sabia fazer batimento de conta, né? E devia ser uma planilha Excel também. E finalizando aqui o nosso papo, até para deixar vocês curtirem um pouco o evento, o que seria o grande, digamos assim, mote para 2025 em termos de Drex? Em novembro de 2025 a gente vem aqui de novo, o que a gente gostaria de ter feito? O que eu gostaria de, em novembro de 25, ter pronto é ter a infraestrutura desenvolvida o suficiente e os casos de uso maduros o suficiente para que a gente possa colocar a população nos testes. Essa é uma fase fundamental para que a gente possa caminhar mais rápido em direção à produção e a gente entender como que a população se relaciona com essa nova tecnologia é fundamental. Então, posso estar sendo um pouco ambicioso, tem gente que pode achar que vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que a gente está avançando bem rápido nas questões que precisam ser tratadas para que a gente possa incorporar a população nesse teste. Então, espero que em novembro do próximo ano eu possa estar aqui dando essa notícia para você. Excelente. Tudo. O nosso lado passa por educação, né? A gente investe bastante em educação da economia digital, de ativos digitais dentro do Itaú. Eu gosto de falar que eu rodo bastante eventos, né, nas agências, com os clientes. E eu fico feliz hoje de ver que às vezes eu vou falar de cripto como investimento e levantam a mão e a maioria das perguntas vem sobre o Drex. O que é o Drex? Como ele funciona? Onde nós vamos chegar? Quer dizer, quando você tem o cliente, né, você tem a população pedindo isso, você tem um caso de uso que você precisa desenvolver. O desafio que eu vejo até o final de 2025 é a gente tangibilizar esses casos que a gente está testando para o próprio banco, para a própria infraestrutura atual conseguir olhar, né, os benefícios que a gente tem internos para começar a migrar essa infraestrutura para blockchain, para poder aí sim transformar numa experiência fluida do cliente. Mas logicamente, com todos os projetos que a gente tem hoje dentro da área de criptoativos, a gente já vai inferindo também a experiência que a gente quer dentro do Drex. Então, super rico e a gente vai continuar a todo vapor aí dentro do Itaú, colocando isso, olhando sempre o que o nosso cliente precisa para ser feito de futuro. Excelente, excelente. Senhores, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, uma honra estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo tempo. Acho que agora podem voltar e curtir os corredores do evento, né? Vocês conseguirem andar aí sem serem muito parados. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Guto. Obrigado, Fábio.